Deus colocou essa palavra no meu coração para estar trazendo aqui nessa noite. Aleluia. Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 22. Meu Deus amado. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles e seus filhos e as suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanente em seu reino. Não se pode destruir o seu domínio até o fim. 27. Ele livra e salva, e opera sinais de maravilha no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Podem se assentar, glorificando esse Deus poderoso nessa noite. Aleluia. Irmãos, todos nós já ouvimos falar de Daniel, sabemos da história de Daniel, sabemos do milagre em que Deus ele operou na vida de Daniel, das maravilhas, quantas coisas nós vemos o poder de Deus através da vida desse homem chamado Daniel. A Bíblia diz que ali houve-se um tempo em que Nabucodonosor, ele ali agora, ele entra em Jerusalém, e ali, com a permissão de Deus, ali ele toma aquele reinado, aquela terra, e desta terra ele leva ali alguns utensílios, ele leva alguns objetos, e ali também ele leva algumas pessoas cativas. E a Bíblia diz que a ordem era para que pegasse algumas pessoas, alguns que eram sábios e alguns nobres, aqueles que eram inteligentes, aqueles que eram mais formosos, para levar e para servir no palácio do rei. E no meio desses que foi pego, no meio desses que estavam cativos, estava-se Daniel. E agora Daniel, ele é levado à força de Jerusalém para Babilônia. Glória a Deus. Veja bem que Daniel, ele não decidiu sair, presbítero Júlio, de Jerusalém por vontade própria para ir para a Babilônia. Ele foi obrigado, ele foi à força, ele foi pego à força em Jerusalém para ir e servir no palácio do rei ali em Babilônia. É diferente de alguém sair de Jerusalém por vontade própria e ir para a Babilônia. Daniel não foi por vontade própria, Daniel foi forçado, aleluia, em sair de Jerusalém e ir servir na Babilônia. Mas como Deus já falou comigo,
nessa semana que passou. Daniel saiu de Jerusalém para a Babilônia forçada, mas Daniel carregava Jerusalém dentro dele, lá em Babilônia. Aleluia! Para você entender, Daniel em Jerusalém, ele tinha ali os seus costumes. Daniel em Jerusalém, ele tinha ali os seus princípios. Daniel em Jerusalém, ele tinha o seu modo de servir ao Senhor, o seu Deus. Então, quando agora Daniel ele está cativo e ele vai à força para a Babilônia, eles conseguiram tirar Daniel, o seu corpo físico até ali de Jerusalém, mas não conseguiram tirar os seus costumes e a sua fé que ele tinha no seu Deus. E quando Daniel agora ele está cativo na Babilônia, todos ali agora nós entendemos a palavra que ela vai dizer que quando eles chegam lá, agora o rei manda servir o manjar dele, a comida dele. E quando chega essa parte, nós vemos agora o que nós acabamos de dizer, que Daniel ele não se corrompeu, que Daniel ele não mudou o seu jeito, que Daniel ele não deixou de ser fiel ao seu Deus. Logo eu entendo que o Espírito Santo está falando aqui no meu coração, está bem claro isso também, que não importa o lugar que eu esteja, eu tenho que manter a minha fidelidade a Deus. Se eu estou em Jerusalém, eu sou fiel. Se eu estou na Babilônia, eu permaneço fiel ao meu Deus. E Daniel agora, ele é tirado de Jerusalém à força, está servindo na Babilônia, mas ele continua fiel ao seu Deus. Logo o rei manda servir, todos nós sabemos da história, o manjar, a comida, a todos aqueles que estavam cativos. Mas Daniel, a Bíblia diz que ele tentou no seu coração a não participar dos manjares do rei, a não comer a comida do rei. Aleluia. E logo agora ali, um dos encarregados do rei olha para ele e diz: olha, a ordem foi dada e não foi eu que quis isso. E eu tenho medo de não dar isso para vocês comer e acontecer alguma coisa com vocês, e a minha cabeça que está em risco. Mas Daniel olha para ele e diz assim: olha, faz uma prova, em 10 dias só nos traz legume e água. Em 10 dias você vai ver a diferença entre nós e aqueles que estão comendo da comida do rei. Aí ele atende essa petição de Daniel e passa-se 10 dias, todos nós sabemos da história, e Daniel e aqueles que não participavam do manjar, eles estavam mais formosos, eles estavam mais fortes. Por quê? Todo aquele que não participa das coisas do mundo, ele no final, ele tem uma diferença. Aleluia. Todos aqueles que não participam do manjar do mundo, ele faz a diferença. Talvez, Diácono João, não faz no começo, mas no final você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E ele viu que eles estavam mais vigorosos, mais fortes, porque não participaram do manjar do rei. Aleluia. Você quer ver a diferença entre o que serve e não serve a Deus? É o passado tempo, presbítero Júlio. A Bíblia diz que mais vale o final das coisas do que o começo. Quem sabe você chegou aqui no começo fervoroso, cheio de Deus, cheio de vontade de pregar, cheio de vontade de ajudar na obra, cheio de vontade de fazer tantas coisas, mas por alimentar muitas coisas no mundo, te corrompeu e você perdeu as suas forças. Talvez alguém chegou pequenininho, como foi dito aqui pelo nosso irmão. Alguém não dava nada por ele, mas hoje está cheio de Deus, porque ele não se alimenta das coisas do fora, mas ele se alimenta da palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Agora nós vemos Daniel, e por ele, irmãos, não se contaminar, e por ele não participar das coisas do rei, isso agora desagradou todos aqueles que estavam em volta do rei.
Enquanto ele estava desagradando o povo, ele estava agradando a Deus. Aleluia! Diga para o teu irmão, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Tem muita gente que está desagradando a Deus para agradar as pessoas. E Deus não está se agradando disso. Deus se importa que você agrada a Ele em primeiro lugar. Aleluia. Tem muita gente que toca a Deus por pessoa, toca a Deus por pai, por mãe, por filho, por tio, por carro, por tantas coisas, e Deus não está se agradando. Ah, mas eu não vou hoje porque a minha mãe vai ficar triste, o meu filho vai ficar triste, a minha tia vai ficar triste. Não, deixa Ele e agrada a Deus. Agrada o Senhor, agrada aquele que deu a vida por você, agrada aquele que te guarda, aquele que te protege, aguarda aquele, aleluia, agrada aquele que está com você em todos os tempos. E Daniel tinha essa preocupação em agradar a Deus, Diácono Jonas. E por agradar a Deus, ele entristeceu o coração de muitas pessoas. Por ele servir a Deus, irmãos, olha, vale a pena servir a Deus. E por ele agradar o coração de Deus e servir a Deus conforme Deus agradava, começou ali agora gerar ali algum conflito, algumas coisas, porque a Bíblia diz que o rei, ele pensava em constituir Daniel como governador daquele lugar, colocar ele como alguém forte, uma liderança para governar sobre aquele lugar. Mas aqueles que não agradavam a Deus e não faziam o que Deus queria, logo gera neles um ciúme, logo gera neles uma preocupação, presbítero Júlio. E a Bíblia diz que eles queriam achar alguma coisa, algum defeito em Daniel, mas eles não achavam nada de errado em Daniel. Aí eu aprendo uma coisa, além de agradar a Deus, Daniel era o quê? Vigilante. Aleluia. Porque Daniel não dava brecha para ninguém falar mal dele. Daniel não deixava um mau testemunho para que as pessoas falassem dele. Então agora eles sabem que o rei está com a intenção de exaltar Daniel. E eles agora estão preocupados, porque eles não estão na mesma conexão que Daniel. Quem está na mesma conexão com você, quando você recebe uma bênção, eles festejam junto com você, já comigo você. Quando eles estão na mesma conexão com você, presbítero Júlio, se você receber uma porta de emprego, as pessoas se alegram junto com você. Mas quem não está na mesma conexão, eles ficam fazendo figuinha, fazendo de tudo para dar errado. Meu Deus. E esse povo estava desse jeito, eles queriam que alguma coisa desse errado, para Daniel não chegar no lugar em que o rei queria que ele chegasse. Mas veja bem, agora eles olham e dizem, não tem nada de errado, mas nós tivemos uma ideia, vamos procurar alguma coisa na lei do seu Deus. A Bíblia diz que eles procuraram o quê? Uma ocasião para achar algum defeito em Daniel. Quem não está bem com Deus, pastor, sempre procura uma ocasião para fazer uma intriga. Quem não está bem com Deus, sempre vai procurar uma ocasião para achar um erro seu, para apontar uma falha sua, para apontar um erro seu. E a Bíblia diz que eles estavam procurando uma ocasião para apontar algum erro em Daniel, mas eles não acharam. Então eles fazem o que, Diácono Mateus? Vamos procurar a lei do seu Deus. Aí agora eles vão e descobrem que o Deus que Daniel serve só pode adorar ele, não pode adorar outro Deus. Então o que eles pensam? Se ele não pode negar o Deus dele, então já sabemos o que vamos fazer. Vamos falar para o rei fazer uma lei. No espaço de 30 dias, ninguém pode se dobrar nem fazer petição a Deus nenhum, a não ser o próprio rei. Mas a Bíblia vai nos dizer que Daniel fazia o que, Diácono Jonas? Orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia Daniel ele orava. E agora eles estão lá fazendo as suas reuniões, os seus motins,
planejando contra Daniel alguma coisa. Eles estão planejando fazer nas suas reuniões. E eles fazem reunião muitas vezes escondido da gente. Muitas vezes as reuniões que o diabo faz, ele não nos convida. Porque ele não quer que nós sabemos da estratégia dele, para que não seja desfeita a armadilha dele. Ou seja, então quando eles fazem a reunião, o que a coisa quer? Eles não convidam Daniel. Daniel não pode estar na reunião. Meu Deus. Mas Deus está na reunião representando Daniel. Aleluia. Toda vez que alguém faz uma reunião para te atrapalhar, para te acusar, falam mal de você, talvez você não está lá, mas Deus está lá vendo tudo o que está acontecendo naquela reunião. Ou seja, Deus está representando você na reunião. Aí Deus está lá e eles estão fazendo a reunião e o rei agora assina esse decreto. Então tá certo, vamos fazer isso. Um espaço de 30 dias, ninguém pode adorar outro Deus a não ser adorar o rei. Mas Daniel já orava, a Bíblia diz, de costume, 3 vezes ao dia. Então agora Daniel soube desse caso. Em vez de Daniel ficar com medo, temendo, Daniel faz o quê? Ele vai orar. Aleluia, Jesus. E Daniel, irmãos, ele não tem vergonha de orar com a janela aberta. Ele não tem vergonha dos outros ver ele orando. Ele ora com a janela aberta. E a Bíblia diz que a janela está aberta do lado de Jerusalém. E eles veem Daniel orando. Mas a ordem era para que não orasse a meu Deus. E a pena era o quê? Cova dos leões. Era uma pena de morte para quem orasse. Mas Daniel não está nem aí, porque ele sabe o Deus em que ele serve. Não tem um hino que diz: mesmo diante da morte, eu prefiro ser fiel. Então, mesmo diante da morte, Daniel preferiu ser fiel. E ele vai e ele está orando com as janelas abertas. E eles veem Daniel orando, faz o quê? Corre contra o rei. Ó rei, o seu decreto não vale de nada. O seu decreto não está valendo de nada, rei. Mas por quê? Porque Daniel não está fazendo caso de ti. Ele está de joelho dobrado e orando ao seu Deus. Manda chamar Daniel. Eles vão, pegam Daniel, pagam Daniel. Daniel, mas você não está sabendo? Eu sei, mas eu não posso negar o meu Deus. Mas você sabe a certeza, Daniel? Eu sei, mas eu prefiro ser fiel. Se for para mim entrar na cova dos leões por causa do meu Deus, por causa da minha fé, eu estou aqui. Então não tinha outra saída. Se o rei não cumprisse o que ele disse, o rei não ia ter mais palavra no seu reinado. Então o rei agora, ele é obrigado a pegar Daniel e mandar jogar Daniel na cova. Todos nós sabemos da história. Eles pegam Daniel agora e levam Daniel e jogam Daniel na cova dos leões. Não bastasse só jogar Daniel, a Bíblia diz que o rei manda selar a porta. Fecha e sela. Porque quando ele fecha e sela, diácono John, quer dizer que ninguém mais pode entrar e ninguém pode sair. Está selado agora. Daniel está preso lá dentro da cova dos leões. Ninguém pode entrar, porque o rei na mente dele diz: olha, sela essa porta, porque senão algum dos seus amigos pode entrar ali e tirar Daniel. Alguém pode vir e socorrer Daniel. Então vamos selar essa porta e vamos colocar guardas aqui para que ninguém venha socorrer Daniel. Mas Daniel está lá dentro. Ninguém entra e ninguém sai. Mas o anjo do Senhor entrou dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo. Que Daniel diz que Deus enviou o seu anjo. Aí passou-se a noite inteira, o rei vai lá e agora ele está preocupado. E alguém chega em cima daquela cova e grita: ó Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve, pode ter te livrado da cova e dos leões? De repente toma um silêncio, o rei desacreditado. A Bíblia diz que de repente
Daniel olha e diz: ó Rei, vive para sempre. O meu Deus, a quem eu sirvo, enviou o seu anjo, me livrou dos leões e fechou a boca dele. Aleluia! Oh, glória! Daniel olha e diz: ó Rei, não se preocupa, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. Mas a porta estava selada, evangelista João Paulo. Como que o anjo passa? Sabe que Deus falou comigo durante essa semana, irmãos? Aonde eu não posso entrar, o anjo entra. Aleluia! Aonde eu não posso chegar, o anjo pode. Aonde eu não posso tocar, o anjo toca. Aonde você não pode chegar, o anjo chega por você. Eu não sei se é na justiça, eu não sei se é alguém que está no hospital, alguém que está preso. Talvez você está dizendo: eu queria estar lá, eu queria ajudar, mas você não pode. Mas Deus envia o anjo dele lá. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Deus envia o anjo dele lá. Aonde eu não posso entrar, Deus envia o anjo e o anjo entra. E nada pode impedir o agir desse Deus. E tem um detalhe: quando Deus envia o seu anjo, Daniel vai dizer que Deus enviou o anjo e o anjo livrou de Daniel e também fechou a boca dele. Se fechou a boca do leão, é porque o leão estava com a boca aberta. Irmãos, a Bíblia diz o quê? Que o diabo anda bramando como um leão, procurando uma brecha para nos tragar. Todos os dias o diabo está com a boca aberta, querendo devorar você, devorar sua família, devorar seus filhos, devorar sua esposa. Mas ele só não consegue porque a Bíblia diz o quê? Que ao nosso redor está os anjos de Deus. Aleluia! Mais uma noite o diabo queria fazer de tudo para você não estar aqui. Ele estava rugindo o dia inteiro para tentar atrapalhar que você chegar aqui. Mas mais uma vez Deus enviou um anjo, te livrou do leão e também fechou a boca dele nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Jesus. Irmãos, o interessante também que quando Daniel ele está orando, o irmão Juan, Daniel está orando, a Bíblia fala que Daniel ele orava como ele orava já de costume. Daniel estava orando 3 vezes por dia porque ele já orava. Ele não foi orar porque ele soube desse decreto. Ele não foi orar porque ele ficou sabendo que a coisa agora ficou estreita. Ele foi orar porque ele já orava. Ele já tinha uma rotina de oração. Ele não esperou as coisas roxar, apertar, para ele começar a orar. Você está entendendo? Não espera o leão pegar alguém na sua casa. Não espera o leão aparecer para você orar. Já tem uma vida de oração para você vencer os dias maus. É interessante isso, irmãos. Ele orava como de costume. Ele já tinha uma vida de oração. Muitas vezes nós queremos que Deus nos livre do leão, nos livre do gigante, nos livre da fornalha, mas muitas vezes nós só oramos quando nós deparamos com essa situação. E nós temos que ter uma vida constante de oração, para que quando nós deparar com essa situação, nós vamos estar cheios de Deus e saber como tomar as nossas decisões. E agora Deus envia o seu anjo, e agora livra Daniel, fecha a boca do leão, e o rei agora, ele tinha um decreto. Quem lembra do decreto? Que não podia orar no espaço de 30 dias, fazer nenhuma petição a nenhum Deus, a não ser o próprio rei. Mas quando o rei agora vê que o Deus de Daniel é o Deus que livra, é o Deus que salva, é o Deus que transforma, o Deus que faz milagres, agora o rei, ele muda o decreto de Nabucodonosor. Aleluia! Olha para o teu irmão e diz assim: olha, o meu Deus é o Deus que muda decreto. Aleluia! Talvez você já recebeu até uma sentença da sua casa, da sua família.
Talvez alguém olhou para o seu filho e disse assim: não vai dar em nada. Ele não vai para frente, ela não vai para frente, não vai ser ninguém, não vai chegar, a porta não vai abrir, para você não muda, para você não tem solução. Talvez eu recebeu até uma sentença, mas você serve um Deus que muda a sentença. Você serve um Deus que muda o decreto. Então, o rei, agora ele viu que Deus livrou, que Deus era com Daniel, que Deus era um Deus vivo. Quando Daniel sai da cova, ele agora olha e diz: olha, a partir de hoje, eu faço um decreto e eu assino embaixo. Todos os povos, nações, temam e temam. Aqueles que não adoraram o Deus de Daniel serão lançados na cova dos leões. E olha para você ver, irmãos, aqueles que levaram Daniel e jogaram na cova, aqueles que prepararam a cova para Daniel, eles que foram lançados na cova. Você entendeu? Quem prepara a armadilha para servo de Deus, ele próprio cai na armadilha. Aleluia. Pode até parecer que vai dar certo, mas Deus desmancha os laços da armadilha, Deus desfaz a macumba, a feitiçaria, a bruxaria. Deus é o Deus do livramento, nosso Jesus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus vivo, irmão. Meu Deus. E agora o rei muda o decreto. Todos têm que adorar o Deus de Daniel. E a Bíblia ela fala o Deus de quem? De Daniel. Deus fez um milagre na vida de Daniel e todos ficaram conhecidos ali, olhavam e diziam: o Deus de Daniel. Então quando Deus abrir a porta para você, diácono Jonathan, as pessoas vão olhar e vai dizer: o Deus do diácono Jonathan fez maravilha. O Deus do irmão Juan fez maravilha. O Deus da irmã Glória fez maravilha. Através da sua vida, Deus vai ser glorificado. Aleluia. As pessoas, vale a pena você ser fiel a Deus, porque quando você é fiel a Deus, Deus é glorificado na sua vida. Porque as pessoas vão olhar para a vida, para a sua vida, para a minha vida, vão olhar e vão dizer: quem conheceu o evangelista João Paulo lá atrás, olha quem ele é hoje. O Deus dele é verdadeiro. O Deus que ele serve transforma. O Deus que ele serve muda a vida, muda a história. As pessoas vão olhar para você, diaconisa Priscila, vão dizer: o Deus da diaconisa Priscila realmente mudou a vida dela. Realmente mudou a vida da família dela. Realmente abriu as comportas do céu. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena servir e manter a nossa fidelidade em Deus. Então nós vemos que Daniel poderia simplesmente desistir e falar: eu não vou mais orar, porque se eu orar, eu vou morrer. Como que eu vou vencer essa provação? Se todas as lutas, todas as dificuldades, Daniel resolvia na oração, mas agora o decreto é que ele não pode mais orar. O que fazer nessa situação? Meu Deus querido. Ele diz: se não tem outra solução, ele estava como Paulo. Eu prefiro morrer, porque o morrer é lucro. Aleluia. Se eu morrer é lucro. Daniel estava decidido, não importava o que ia acontecer, mas ele não ia deixar de orar. E a oração ela é muito importante. A Bíblia diz o quê? Que a oração do justo ela tem muitos seus efeitos. Então como que vai fazer o efeito na minha vida se eu não orar? Como vai ter alguma reação na minha vida se eu não orar? Como vai gerar um milagre? Como vai gerar a providência? Como vai acontecer uma mudança? Como vai acontecer algo na minha casa, na minha família, se eu não orar? Só tem efeito na vida daquele que ora. Meu Deus. A oração tem muitos seus efeitos. A oração do justo. Mas como que o justo vai ter resposta se ele não orar? E a oração ela é importante, irmão. No livro de
de Atos, no capítulo 12, no seu versículo 5, a Bíblia diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continua oração por ele a Deus. Ou seja, a igreja não podia estar com Pedro dentro da prisão, mas o que a igreja podia era cobrir Pedro com oração. Aleluia. Talvez você está aí e fala: eu queria ajudar uma irmã, mas não tenho condições. Eu queria ajudar o irmão, mas eu não tenho a condição. Eu queria fazer algo, mas eu não posso. Então cobre ele com as suas orações. Porque através da oração da igreja, de acordo com Mateus, o anjo de Deus foi lá na prisão e tirou Pedro de lá. Pedro ia morrer talvez no outro dia, mas através da oração da igreja, Deus enviou o anjo e deu o livramento para Pedro. Ou seja, talvez você está aqui orando, o diabo está tentando matar muitas pessoas lá fora, mas através da sua oração, Deus pode enviar o anjo lá e livrar da morte, livrar do perigo, livrar do mal. Tudo é através da oração. Então nós temos que orar. A igreja precisa orar. A igreja precisa clamar por esse Deus, porque esse Deus é um Deus vivo, é o Deus de Daniel, é o Deus que funda decreto, é o Deus que livra dos leões, que livra da fornalha, é o Deus que faz prodígios e milagres. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus que levou no meu coração, e eu peço a você, dê uma linda salva de palmas.